No número 40 desta revista Sofia, editada pela editora Teosófica, saiu um artigo sobre Nicolas Reres, o mensageiro da beleza. Eu, hoje aqui, não vou falar apenas sobre ele, e sim sobre a família inteira, os 4 Reres. Aqui uma foto de Nicolas, sua esposa Helena e os 2 filhos. Sobre eles, principalmente sobre Nicolas, existem vários livros, aqui as capas de alguns deles, só para se ter uma ideia, em geral em inglês. Nesta palestra vou fazer muitas citações e quero destacar essas citações numa outra cor, que é essa aqui, para deixar bem claro que se trata de citações. E essa palestra é organizada por assuntos, o que significa que eu vou avançar e recuar no tempo várias vezes. O primeiro assunto é Nicolas Reres, artista plástico e defensor da cultura. Ele nasceu em 1874 em São Petersburgo, na Rússia, numa família de classe média alta. Seu nome completo era Nikolai Konstantinovich Reres. Essa família era frequentada por escritores, artistas plásticos e cientistas, de modo que Nicolas, ainda criança, ganhou muitos estímulos nessa família e ele demonstrou interesse logo já por muitas áreas: artes e ciências, música, história russas e arqueologia. Mas ele se interessou principalmente pela pintura e pelo desenho. Ele queria estudar artes plásticas, mas seu pai era advogado e queria que ele fizesse direito. Então, em 1893, ele começou ao mesmo tempo o curso de Direito e um curso na Academia de Belas Artes. Em 1895, ele conheceu 2 grandes compositores russos, Mussorgsky e Rimsky-Korsakov, e isso suscitou também seu interesse pela música erudita. Durante sua juventude, ele já escreveu poesias, contos, ensaios, desenhou, pintou, mas no curso de Direito ele conheceu Sergei Diaghilev, que tornou-se um dos maiores produtores de balé do mundo. Aqui uma foto de Diaghilev, já adulto, e já no curso de Direito, Diaghilev, reconheceu o talento de Reres como pintor. Em 1899, Nicolas conheceu Helena, eles se apaixonaram e queriam se casar, mas primeiro ele queria ainda viajar pela Europa, conhecer museus e centros artísticos. Então ele viajou e ficou 1 ano, inclusive, em Paris. Só na volta, então, em 1901, eles se casaram. Logo depois, nasceram os 2 filhos. Sua vida inteira, ele se dedicou a várias áreas, mas principalmente à pintura e ao desenho, e criou quase 7.000 obras. No verão de 1903 e 1904, ele fez 2 longas viagens pela Rússia com sua esposa Helena, o que também suscitou seu interesse pela arquitetura, porque eles visitaram fortalezas, igrejas, etc. E durante essa viagem, e também depois, ele pintou quadros de fortalezas, igrejas, mosteiros, também cenas russas. Aqui, algumas pinturas dessa época. Só para se ter uma ideia, né, como eram essas pinturas suas. Durante essas viagens, ele constatou que muitos dos monumentos estavam degradados. Então, já em 1904, ele teve a ideia de lutar pela preservação e proteção de obras artísticas e culturais, o que levou mais tarde ao Pacto de Reres, sobre o qual vou falar mais tarde. A partir de 1916, Sergei Diaghilev produziu vários balés russos, e foi o Reres que criou os figurinos e o cenário. Por exemplo, do balé de Igor Stravinsky, A Sagração da Primavera, e muitos outros, inclusive também de óperas como de Wagner. Nicolas tinha uma energia impressionante.
exercia múltiplas atividades ao mesmo tempo. Mas em 1915, ele teve uma doença pulmonar, talvez justamente por excesso de trabalho, de atividades, e o médico recomendou que ele fosse à Finlândia, que era russa na época. Então, de fato, ele se mudou com a família para a Finlândia e ficou lá até 1919. Sendo que, em 1917, ocorreu a Revolução Bolchevique, ou comunista, na Rússia, e a Finlândia se tornou independente. Em 1919, a família se mudou para Londres, onde ficou algum tempo, e em 1920 fizeram um tour pelos Estados Unidos, a convite do Instituto de Arte de Chicago. Durante essa viagem, esse tour, eles organizaram exposições de suas obras e ele continuou a pintar e a criar figurinos e cenários de balé. Em 1921, ele realizou um antigo sonho, criando o Instituto Master de Artes Unidas em Nova York. Esse instituto reunia cursos de pintura, de desenho, escultura, arquitetura, balé, teatro, música, ou seja, realmente artes unidas. Além disso, também línguas e jornalismo. Também em Nova York, ele participou da criação da Associação Internacional de Pintores Cor Ardens, ou Coração Ardente. E ele mesmo criou o Centro Internacional de Arte Corona Mundi, Coroa do Mundo. Em 1923, foi inaugurado o Museu Nicolas Rerich, também em Nova York. Vamos falar rapidamente sobre o Pacto de Rerich. Como eu disse, desde 1904, ele já teve a ideia de lutar pela preservação de obras artísticas e culturais. E ele lutou o tempo todo a favor disso, de modo que em 1929 foi elaborado um tratado a esse respeito, sobre esse assunto, um tratado feito por vários advogados, inclusive da Universidade de Paris, e ele mesmo sugeriu uma bandeira com esse símbolo, chamada a Bandeira da Paz. Esse tratado foi assinado em 1935 na Casa Branca, na presença do presidente Roosevelt e de representantes de 20 outros estados americanos. Aqui uma foto dessa assinatura com o presidente Roosevelt no centro. O artigo 1 desse tratado diz: os monumentos históricos, museus, instituições científicas, artísticas, educacionais e culturais serão considerados neutros e, como tal, serão respeitados e protegidos pelos beligerantes. Bom, esse é só o primeiro artigo, uma parte do primeiro artigo. Então, Rerich explicou esse símbolo, que na verdade é um símbolo antigo, dizendo que ele representa a totalidade da cultura. Essas três esferas, significando arte, ciência e religião. Essa bandeira da paz tem sido hasteada nos mais altos picos do mundo, nos polos norte e sul, em outros lugares. Em 1990 foi até mesmo levada à Estação Espacial Russa. Aqui uma foto dessa estação espacial com essa bandeira. Nicolas Rerich falava de uma pax cultura, ou seja, paz através da cultura, dizendo: onde há paz, há cultura. Onde há cultura, há paz. Ele mesmo criou, em 1929, o primeiro comitê da Bandeira da Paz do Pacto Rerich, e depois surgiram outros desses comitês em várias partes do mundo. No mesmo ano, ele foi nomeado para o Prêmio Nobel da Paz. Desde 1890, Nicolas Rerich, através de seus escritos, palestras, pesquisas, pinturas e os numerosos campos para os quais sua ampla personalidade o levou, tem exposto com força o ensinamento da fraternidade internacional. No mesmo ano, foi inaugurado um prédio de 29 andares, reunindo o Instituto Master de Artes Unidas, Corona Mundi e o Museu Rerich. Então, Nicolas Rerich era um artista plástico,
cientista também, defensor da cultura. Por que falar dele aqui na Sociedade Teosófica? Aqui entra a sua esposa Helena. Então, eu vou falar um pouco sobre Helena Reres e os seus filhos também. Ela nasceu em 1879, numa família de ricas tradições culturais. Era filha de conhecido arquiteto. Já criança, ela demonstrou talentos incomuns. Aos 7 anos, já lia e escrevia em 3 línguas. Na sua juventude, tocava piano e lia sobre arte, história, filosofia e assuntos espirituais. Ela também recebeu uma boa formação musical e seus professores diziam que ela ia se tornar uma grande pianista, mas seus pais não queriam que ela fosse ao conservatório. Ainda na escola secundária, ela mostrou muito interesse por religiões orientais. Ela leu autores indianos, como Ramakrishna, Vivekananda, também o poeta Rabindranath Tagore. Como eu falei já, ela conheceu aos 20 anos o Nicholas e 2 anos depois eles se casaram. Em 1902 nasceu Yuri, que depois foi chamado de George em inglês, e em 1904 Svetoslav. Os dois receberam uma educação primorosa pelos pais. E nas numerosas viagens com os pais, eles ganharam muitos conhecimentos e experiência. Yuri, o George, estudou línguas e história e ciência militar nas universidades de Londres, Harvard e Paris. Aos 20 anos, ele já falava 12 línguas e podia se comunicar em mais 10. Ele se tornou um cientista reconhecido, um famoso orientalista, principalmente tibetólogo. Escreveu livros sobre diversos assuntos e elaborou, junto com outros, um dicionário de tibetano, sânscrito, inglês e russo em 10 volumes. Svetoslav estudou arquitetura e pintura. Aos 19 anos, já houve uma primeira exposição dele em Nova York. E aos 22 anos, ele já expôs 100 obras em Filadélfia. Vamos falar sobre o papel de Helena na família. Nicholas Reres e seus filhos tinham Helena em alto apreço e a consideravam a líder espiritual e mantenedora das bases da família. Helena Reres era o coração, a instrutora e o elemento de base mais importante da família Reres. Nicholas Reres chamava Helena Reres de ela que lidera. Ele até mesmo pintou um quadro com esse título. Ao mesmo tempo, ela era uma pessoa de surpreendente modéstia. Tendo entrado na vida de um artista famoso, ela sempre se manteve na sombra. Mas houve então uma mútua influência. Helena suscitou em Nicholas principalmente o interesse pela filosofia oriental, embora ele já tivesse demonstrado interesse pelo Oriente desde criança. Em contrapartida, ela apoiava todas as iniciativas de seu marido e se dedicou ao estudo de todas as áreas em que ele atuava. Vamos então falar um pouco dos Reres e a filosofia oriental. Nas 2 primeiras décadas do século XX, devido em grande parte à influência de sua esposa, Nicholas Reres desenvolveu um grande interesse por religiões orientais. Os 2 Reres eram leitores ávidos dos ensaios vedantistas de Ramakrishna, Vivekananda, da poesia de Rabindranath Tagore e da Bhagavad Gita. Assim, em 1913, Nicholas escreveu um texto intitulado O Caminho Indiano. Helena se interessou e estudou a vida inteira filosofia oriental. Escreveu vários livros, inclusive um com o título Fundamentos do Budismo. Quando estava em Londres, em 1920, eles conheceram Rabindranath Tagore, o poeta indiano,
e se estabeleceu uma grande amizade entre ele e Nicholas, que durou a vida inteira. Nicholas e Helena estavam fascinados por ideias hinduístas, várias ideias. Por exemplo, de um ciclo eterno de períodos de criação e de destruição, ou da existência de gurus que guiam seus discípulos. Essa última ideia facilitou para eles a compreensão, ou a aceitação da ideia de que há Mahatmas, sobre os quais vamos falar depois. Os Reres e a Teosofia, Blavatsky e a Sociedade Teosófica. Esta relação é bem analisada neste livro de Anita Stazzulani, Teosofia e Cultura, Nicholas Reres. Na Rússia do início do século XX, ideias teosóficas eram discutidas em salões privados e os Reres frequentaram círculos teosóficos já antes da Primeira Guerra Mundial. Mas foi em Londres, em 1920, que eles ingressaram na Sociedade Teosófica. Eles leram, então, obras teosóficas, entre outras, principalmente a Doutrina Secreta e as Cartas dos Mahatmas para A.P. Sinnett. Helena, inclusive, traduziu uma seleção dessas cartas para o russo. Aqui a capa do original. E ela, junto com Nicholas e os filhos, traduziu a Doutrina Secreta para o russo. Helena disse sobre Blavatsky: os fundamentos do ensinamento da fraternidade branca foram dados através de Blavatsky. Ela era a única mensageira da fraternidade branca. Em 1925, Nicholas escreveu para Annie Besant, que era a presidente internacional da Sociedade Teosófica. Blavatsky, em seu último artigo, apontou a importância da arte. Devemos sempre relembrar este último pensamento daquela grande personalidade, e a maneira mais simples para mantê-lo sempre em mente seria fundar em Adyar, na sede internacional da Sociedade Teosófica, na Índia, um museu de arte dedicado ao nome de H.P. Blavatsky. Se a Sociedade Teosófica estiver disposta a considerar a minha proposta, estou pronta a oferecer como doação para o Museu Blavatsky a minha pintura chamada O Mensageiro, dedicada à memória dessa grande mulher. Essa proposta foi aceita e ele foi no mesmo ano a Adyar para entregar essa pintura que está aqui, onde o mensageiro que entra representa Blavatsky, segundo Nicholas Reres. Nicholas escreveu em 1939 a Boris de Zirkov: estou satisfeito de poder escrever em russo e satisfeito também por ser você parente próximo de HPB, por quem nós temos tão profunda reverência. Chegará um momento em que o nome dela ressoará por toda a Rússia com dignidade e respeito. Pulando algumas décadas, em 1990, a então atual presidente da Sociedade Teosófica, Rada Burnier, foi à Rússia a convite da União de Escritores Soviéticos e da Associação Paz através da Cultura, de Reres. Em São Petersburgo, os membros da Fundação Reres estavam muito envolvidos com a programação e o relacionamento da ST com os Reres também foi discutido. Um outro assunto, os Reres na Ásia. Eles queriam há muitos anos viajar pela Ásia. Finalmente conseguiram realizar esse desejo em 1923, quando no início de dezembro desembarcaram em Bombaim. De lá, eles viajaram 3.000 quilômetros até Darjeeling, na Bengala Ocidental, ou seja, no leste da Índia. E durante essa viagem, visitaram muitos lugares importantes, religiosos e culturais, inclusive o Taj Mahal, e tiveram encontros com cientistas, eruditos, artistas e escritores indianos. Aqui um mapa da Índia. Então, daqui do oeste, de Bombaim, foram um pouco para o norte e depois a leste, até aqui esse vermelho é
Bengala Ocidental, até lá no norte, Darjeeling. Eles ficaram lá em Darjeeling até março de 1925 e durante esse tempo fizeram várias excursões a Sikkim, no Himalaia, ao Butão e ao Nepal. Em setembro de 1924, Nicholas foi aos Estados Unidos pedir autorização para fazer uma expedição pela Ásia Central, sob a bandeira americana. Ele voltou para Darjeeling e em março de 1925, os reis, toda a família, foi para Srinagar, na Caxemira, ou seja, daqui do leste foram para o norte, Caxemira, Srinagar. No mesmo mês, março de 1925, começou a grande expedição pela Ásia Central. Dela participaram Nicholas, Helena e Yuri, ou George, o tempo todo, e várias pessoas, principalmente americanos, por tempos variados. Svetoslav, que tinha apenas 20 anos, foi aos Estados Unidos para cuidar das instituições fundadas pelo pai. Ele se tornou logo vice-presidente do Museu Nicholas Reres e diretor do Centro Internacional Corona Mundi. Ele organizou muitas exposições e concursos de arte e estabeleceu contatos com muitos museus nas Américas, Europa e Ásia. Em 1928, voltou para a Índia. Vamos então falar sobre essa expedição. Yuri, George em inglês, que tinha apenas 22 anos, organizou todos os detalhes referentes à segurança da expedição. Ele contratou os caravaneiros e funcionários de apoio, ele também estava encarregado da defesa e, falando várias línguas, era o principal porta-voz e intérprete da expedição. Essa expedição durou até junho de 1928, ou seja, 3 anos e 3 meses. Na história inteira da humanidade, nunca houve uma expedição científica tão grandiosa através da Ásia Central. Os reis beiraram o Planalto Tibetano do sul ao norte, no lado oeste, o do norte ao sul, no lado este. Aqui, o mapa da rota, a rota deles. Não está muito claro onde fica tudo isso. Aqui embaixo é a Índia, aqui o Himalaia. Então, do Himalaia, da Caxemira, eles foram para o norte até a Rússia, Omsk, na Rússia. De lá deram a esticada até Moscou, voltaram a Omsk, foram a Novosibirsk, também na Rússia. De lá aos Montes Altai, voltaram, foram para o leste, para Irkutsk e Ulaanbaatar, capital da Mongólia, atravessaram o deserto de Gobi e o Planalto Tibetano novamente. Como se pode imaginar, foi uma expedição extremamente difícil, 3 anos e 3 meses, passando pelo Himalaia, Planalto Tibetano, etc. Então eles passaram frio extremo, passaram pela neve, houve perigo de precipícios, passaram fome, houve ataques de animais selvagens, também ataques de ladrões e tiveram problemas com autoridades locais. Aqui uma foto da parte da caravana e aqui Helena e Yuri. Nicholas disse sobre Helena no seu diário: a cavalo, Helena, junto conosco, atravessou uma Ásia inteira. Passou extremo frio e fome no Tibete, mas ela sempre foi a primeira a dar coragem à caravana toda. Eles tinham lido e ouvido sobre Shambhala e queriam também conhecer, descobrir Shambhala. Principalmente, eles foram para os Montes Altai para descobrir Shambhala. Depois, o Nicholas escreveu um texto com esse título, dizendo, entre outras coisas, Shambhala é o lugar sagrado onde o mundo terreno se liga aos estados mais elevados da consciência. No Oriente, sabe-se que existem 2 Shambhalas, uma terrena e uma invisível. Tem havido muitas especulações sobre a localização da Shambhala terrena. Ou seja, muitas pessoas
tentam achar essa Shambhala terrena. Eles também queriam conhecer Lhasa, mas de novembro de 1927 a março de 1928, ou seja, durante 5 meses, foram detidos pelas autoridades tibetanas. Durante esses 5 meses, não houve nenhuma comunicação com o mundo, porque todas as cartas foram apreendidas. Eles eram forçados a viver em tendas, em temperaturas de até 60 graus abaixo de zero. Muitos animais, tinha mais de 100 animais, mas quase todos morreram e várias pessoas também morreram de frio. Finalmente eles foram liberados e de março até junho puderam voltar a Darjeeling. Durante a expedição, eles fizeram pesquisas em áreas como a história, arqueologia, etnografia, história da filosofia, artes, religiões e geografia. Eles mapearam picos e desfiladeiros até então desconhecidos, encontraram manuscritos raros e coletaram um rico material linguístico. Durante essa expedição, Nicholas continuou pintando. Pintou cerca de 500 quadros, principalmente paisagens e monumentos, como mosteiros. Aqui 2 desses quadros, e aqui mais 2, só para se ter uma ideia. Também pintou quadros dedicados a grandes seres, como Buda, o Conquistador, esses são os títulos, Confúcio, o Justo, Maomé no Monte Ira, Nagarjuna, Conquistador da Serpente. Como eu disse, eles voltaram a Darjeeling em junho de 1928. Em julho, se mudaram para Nagar, no Vale de Kulu, ou seja, daqui do Nordeste, foram para o Norte, Vale de Kulu. Aqui uma foto desse vale. Lá, eles fundaram o Instituto de Pesquisas Himalayanas Urusvati, que é uma foto de um dos prédios. O Instituto Reres da Paz e Cultura do Brasil afirma: durante quase 20 anos, a família Reres viveu e trabalhou incessantemente em Nagar, no Vale de Kulu. Sob o impulso da criatividade ardente, o Instituto Himalayano de Pesquisa Urusvati unificou a pesquisa científica contemporânea com a antiga tradição oriental ao se dedicar a investigações no campo da biologia, medicina, botânica, zoologia, bioquímica, farmacologia, astrofísica e ciências correlatas. Sob a direção de George Reres, o Instituto Urusvati estabeleceu parcerias com mais de 200 universidades e instituições do mundo inteiro. Aqui uma foto de Nicholas naquela época, naquele lugar, com os 2 filhos, e aqui uma foto de Nicholas atrás de uma estátua do Guga Chauhan, que é considerado um dos poderosos protetores do Vale de Kulu. E o filho Svetoslav pintou um quadro muito parecido. Aqui mais 2 quadros pintados, retratos, pintados pelo filho Svetoslav. Durante esse tempo, no Vale de Kulu, Nicholas fez várias expedições, viagens, por exemplo, para o sul da Índia, e seu secretário disse sobre ele: nunca o vi descansar, inativo, distraído ou nervoso. E o povo do Vale de Kulu o chamava de guru, de sábio, de profeta. Enquanto estava lá, ele continuou a escrever e a pintar sobre temas como a senda da iluminação, o progresso espiritual, o santo signo de Shambhala, Satyam, Shivam, Sundaram, ou seja, verdade, bondade, beleza. Aqui mais 2 pinturas e mais 2. Em 1934 a 35, Nicholas e George fizeram uma expedição de 17 meses à Manchúria e Mongólia. A pedido do Departamento Americano de Agricultura,
A expedição teve o objetivo de coletar sementes de plantas resistentes à seca que pudessem ser utilizadas em vários estados norte-americanos em períodos de estiagem. Vamos avançar um pouco com a vida dos quatro. Em 1945, Svetoslav se casou com Devika Rani, que era a sobrinha neta de Rabindranath Tagore e que era, na época, primeira dama do cinema indiano. Nicholas morreu 2 anos depois e Svetoslav e Devika se mudaram para Bangalore, no sul da Índia, onde sua casa se tornou um centro de arte, beleza e cultura. Já Helena e Yuri, ou George, foram para Kalimpong, ou seja, novamente do norte da Índia, voltaram para perto de Darjeeling, no Nordeste. Lá, George lecionou indiano clássico, chinês e tibetano e fundou o Instituto de Estudos Tibetanos em Gangtok, capital do estado de Sikkim. Em 1955, morreu Helena. 2 anos depois, George pediu a cidadania soviética e ganhou a cidadania, o que possibilitou a organização de exposições de quadros, de pinturas e obras do seu pai na União Soviética. Ele morreu em 1960. Em 1989, Svetoslav, aos 85 anos, propôs a Mikhail Gorbachev, o então presidente da União Soviética, a criação em Moscou de um centro e museu dedicados aos Reres. A proposta foi aceita e o centro foi criado em 1991. Aqui uma foto desse belo prédio. Vamos ao último capítulo, Nicholas e Helena como mensageiros. Nicholas sentia desde jovem um certo dom de profecia. Por exemplo, antes de 1914, ele já pressentiu a catástrofe da Primeira Guerra Mundial, o que se nota também em algumas de suas pinturas, como esse aqui, O Último Anjo, ou esse aqui, Feitos Humanos. Ele, como vimos, acreditava na existência dos Mahatmas, tendo lido a Doutrina Secreta e as Cartas dos Mahatmas. Em 1916 a 19, ele escreveu uma série de poemas com o título Flores de Moria. Helena teve visões e intuições desde a infância. Por exemplo, depois de conhecer Nicholas, ela sonhou por 3 vezes seu falecido pai lhe dizendo: casa-te com Nicholas. Anos mais tarde, ficou convencida de que o homem não era seu pai, e sim um grande mestre de luz, seu pai espiritual. Numa carta de 1934, ela escreveu: no tempo certo, a grande fraternidade escolhe 1 ou 2 pessoas para a renovação da consciência humana e para a introdução de um novo grau de ensinamento. E Nicholas e Helena se sentiam escolhidos. Durante os 3 anos que a família viveu na Finlândia, 1916 a 19, Nicholas e Helena, aos poucos, perceberam que havia uma conexão invisível entre sua família e os grandes mestres do Himalaia. Eles aprenderam a captar e compreender pensamentos enviados por seu grande instrutor. Eles também começaram a recordar suas encarnações anteriores. Eles perceberam claramente a finalidade de sua atual encarnação e a missão difícil que iria preencher sua vida. Foi em 1920, quando estava em Londres, que, supostamente, eles encontraram os mestres Moria e Kutumi, que estavam participando de uma delegação indiana em Londres. O Centro Escuela Claridade da Argentina afirma: nesse dia, 24 de março de 1920, começou a redação do grande ensinamento Agni Yoga. Agni Yoga também é chamado de Ética Viva. Esse ensinamento foi divulgado em 17 livros, escritos
entre 1920 e 1938 em russo, sem nome de autor, supostamente transmitidos por Mestre Moria. O primeiro foi publicado, o primeiro livro, em 1924, havia sido escrito por Nicholas, com o título Folhas do Jardim de Moria e o subtítulo O Chamamento. Aqui a cópia da capa do original. Foi Helena que escreveu todos os outros livros atribuídos a Moria. O segundo tem o título Folhas do Jardim de M, com o subtítulo Iluminação. Ele começa assim: se alguém vos perguntar quem vos deu o ensinamento, respondei, o Mahatma do Oriente. Se alguém vos perguntar onde ele vive, respondei, a morada do instrutor não deve ser nem divulgada nem expressada. O quarto livro tem, de fato, esse título Agni Yoga. E no início tem um esclarecimento, inclusive destacado em itálico. O abençoado Mahatma, que transmitiu os livros O Chamamento, Iluminação e Comunidade, deu muitos conselhos e os sinais de Agni Yoga. Essas úteis instruções foram por nós coletadas para o benefício daqueles que procuram o conhecimento. Então, pela primeira vez aqui no quarto livro, se percebe que há um redator é mencionado, porque se diz por nós coletadas, mas mesmo assim não se dá o nome desse redator, que era Helena. Os últimos livros têm o título Supraterrestre, volume 1, 2, 3 e 4, e nesses últimos livros tem muitos detalhes, muitas informações detalhadas sobre os Mahatmas e também esclarecimentos sobre as múltiplas capacidades de Helena Reres. O Instituto Reres da Paz e Cultura do Brasil afirma: Helena recebeu de Moria, mestre de sabedoria, citado por Helena Blavatsky na sua obra A Doutrina Secreta, as mensagens que hoje constituem a série Agni Yoga. Helena Reres, através de contato interior, recebeu do mestre de sabedoria Moria o conhecimento da Agni Yoga para ser ensinado a todos aqueles que buscam ouvir e entender com o coração, promovem o bem geral e dedicam-se a reconhecer a sua essência espiritual e a sua origem de paz. Agni significa fogo, Yoga, união, comunhão. Então, a Yoga do fogo é também chamado de a ética viva, o ensinamento da vida, o ensinamento da luz, a Yoga da síntese. É uma síntese, um coramento de todos os ensinamentos anteriores transmitidos. Helena foi chamada de mãe do Agni Yoga. Inclusive tem um livro com esse título. E ela escreveu numerosas cartas que foram reunidas em 5 volumes, nas quais ela dá esclarecimentos sobre Agni Yoga e dá conselhos. Por exemplo, numa carta de 1929, ela diz: meus jovens amigos, da Índia, distante país da beleza, das conquistas espirituais e do grande pensamento, envio a vocês que estão reunidos em nome do grande trabalho e construção do futuro, saudações do coração. Eu os chamo ao autoaperfeiçoamento e à conquista ilimitada. Numa carta de 1937, ela diz: nós temos todo o oceano de ensinamentos, as obras e fundamentos de HPB e também todos os tesouros da sabedoria do Oriente. A importância do Agni Yoga, da ética viva, desse ensinamento, fica claro quando se vê que existem uma sociedade Agni Yoga em Nova York, uma escola para ética viva na Alemanha, instituições com esse nome em várias partes do mundo. Outros, inclusive no Brasil, onde existe o Instituto Reres da Paz e Cultura do Brasil.
Em 2007, houve até mesmo uma conferência internacional sobre ética viva e ciência, no Centro Internacional dos Reis, em Moscou. Obviamente, é impossível resumir esse ensinamento divulgado em 17 livros aqui. Então, vou simplesmente ler o que o Instituto Reis da Paz e Cultura do Brasil resume. A Agni Yoga tem como propósito educar o pensamento, preparar a consciência do homem para o futuro, a ética da vida, desenvolver a beleza, a arte e a cultura, anunciar o reinado da mãe do mundo e a era da mulher, conquistar os caminhos para a conscientização dos mundos distantes, meditação, ação. E como qualidades para ser estudante são mencionadas amor, devoção, sacrifício, discernimento. E recomenda-se, entre outras coisas, ser vegetariano, não ingerir vinho, não consumir ópio, meditar. Então, constata-se que são apenas coisas muito positivas, boas, recomendáveis, né? E, quase terminando, eu acho que posso constatar que realmente essa família foi uma família extraordinária. Mas fica uma questão importante. O mestre Moria, que supostamente transmitiu esses ensinamentos, será que ele é o mesmo Moria que nós conhecemos aqui na Sociedade Teosófica, através das cartas dos Mahatmas, de outras cartas, da Blavatsky, de Olcott e outros? Parece que são bem diferentes, o Moria da Agni Yoga e o Moria da Teosofia. Por quê? Porque nota-se, quando se estuda os dois, que há um estilo totalmente diferente de falar, de escrever, há atitudes diferentes e também o conteúdo desses livros é bem diferente do conteúdo da doutrina secreta, por exemplo. Mas, obviamente, não dá para entrar nesses detalhes aqui. Com isso, eu termino e chamo a vocês a estudar mais esse assunto, tanto da doutrina secreta, tanto da teosofia, quanto Agni Yoga e os Reis. Obrigado.